Quando encontrei aquele envelope pardo escondido atrás do crucifixo no confessionário, minhas mãos tremeram tanto que quase deixei cair. Dentro havia fotos, cartas, documentos, segredos das pessoas mais respeitadas da nossa cidadezinha. O diácono Casimiro não guardava ali apenas as confissões das almas, ele guardava provas. Provas que usava para controlar vidas, destruir famílias e se manter como o homem mais poderoso de Santa Rita do Sapucaí. E eu, Roberta, uma simples faxineira de 69 anos, estava segurando nas mãos a verdade mais suja que aquela igreja já escondeu. Olá, meus queridos. Me chamo Roberta dos Santos, mas podem me chamar de Dona Beta, como todo mundo me conhece aqui. Tenho 69 anos bem vividos. Nasci em 1956, bem aqui em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. Passei minha vida inteira nessa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos deveriam ser impossíveis de guardar. Mas eu descobri que os maiores segredos são justamente aqueles escondidos nos lugares mais sagrados. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre fé, sobre bondade, sobre o que realmente acontece por trás das portas fechadas de uma igreja. Antes de começar a contar direito, queria agradecer cada um de vocês que está aqui me acompanhando. Vocês não fazem ideia do quanto significa para esta velhinha saber que minha voz está sendo ouvida, que minhas histórias importam. Se puderem, deixem um joinha aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas memórias que guardei por tanto tempo. E me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Adoro saber que estou chegando em tantos cantinhos diferentes desse Brasil enorme. Eu sempre fui uma mulher de fé. Desde pequena, minha mãe, Dona Leonor, me levava para a missa todo domingo sem falta. A igreja de São Sebastião era o centro da nossa vida social, o lugar onde tudo acontecia na cidade. Batizados, casamentos, funerais, festas de santo, tudo girava em torno daquela igreja branquinha no centro da cidade, com suas torres que a gente via de qualquer lugar. Quando fiquei viúva em 1998, depois que perdi meu Valdemar para um infarto fulminante, a igreja se tornou ainda mais importante para mim. Era onde eu encontrava consolo, onde sentia que ainda tinha um propósito. Foi em 2003 que comecei a trabalhar como faxineira da igreja. Eu precisava de dinheiro. A pensão do Valdemar era uma mixaria, e o padre Geraldo, que era o pároco na época, me ofereceu o trabalho. Não pagava muito, mas era um dinheiro honesto, e eu me sentia útil, cuidando da casa de Deus. Eu limpava a igreja 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Chegava sempre bem cedo, 6 da manhã, quando ainda estava escuro e a cidade dormia. Gostava desse horário, do silêncio, do cheiro de incenso misturado com cera de vela que impregnava tudo. A igreja era grande para os padrões da nossa cidade. Tinha 3 naves, um altar-mor bem trabalhado em madeira, vitrais coloridos que jogavam uma luz linda quando o sol batia, e 2 confessionários de cada lado, logo na entrada. Eram confessionários antigos, daqueles fechadinhos, de madeira escura, quase preta, com uma cortininha vermelha desbotada, separando o lado do padre do lado do penitente. Eu sempre limpava eles por último, porque ficavam meio escondidos e juntavam menos poeira que o resto. O padre Geraldo era um homem bonzinho, já meio velhinho, com uns 70 e poucos anos. Ele tinha aquele jeito calmo, paciente, que fazia todo mundo se sentir acolhido. Mas em 2007 ele adoeceu sério, um câncer que foi comendo ele aos poucos. Ficou quase 1 ano fazendo tratamento em Belo Horizonte e a diocese mandou um padre substituto, mas também escalou o diácono Casimiro para ajudar mais ativamente na igreja. E foi aí que tudo começou a mudar, devagarzinho, de um jeito que a gente só percebe quando já está no meio da tempestade. Casimiro Fortunato era um homem imponente, alto, devia ter uns 1,85 m, ombros largos, aquela presença que dominava qualquer ambiente que ele entrava. Tinha por volta de 45 anos naquela época, cabelo preto bem cuidado, sempre penteado para trás com brilhantina, bigode fino e bem aparado. Usava ternos escuros mesmo no calor de Minas,
sempre impecável, sapatos engraxados que brilhavam. Os olhos dele eram o que mais chamava a atenção. Castanhos escuros, quase pretos, e tinham um jeito de olhar para você que era, ao mesmo tempo, penetrante e acolhedor. Ele sabia exatamente como fazer você se sentir especial com aquele olhar. Ele era diácono há muitos anos, mas nunca tinha sido tão ativo na igreja quanto ficou depois que o padre Geraldo adoeceu. De repente, ele estava em tudo. Organizava as pastorais, coordenava os grupos de oração, aconselhava os fiéis e começou a atender confissões também, coisa que diácono pode fazer em situações especiais com autorização do bispo. E a comunidade adorava ele. Casimiro era carismático, sabia falar bonito, citava a Bíblia de cor e salteado, tinha aquela voz grave e pausada que passava autoridade. As mulheres suspiravam quando ele passava, os homens o respeitavam, todo mundo queria a atenção dele. Ele era casado com Dona Palmira, uma mulher quietinha, meio apagada, que sempre andava 2 passos atrás dele nas missas. Eles tinham 3 filhos já adultos, todos bem-sucedidos. Um era advogado, outro médico, a filha professora. A família Fortunato era considerada uma das mais respeitadas da cidade. Casimiro tinha uma loja de materiais de construção grande na avenida principal, umas 3 casas para alugar no centro, era bem de vida. Mas o que ele mais gostava mesmo era da posição que tinha na igreja, da influência, do respeito que o cargo de diácono trazia. Nos primeiros meses, eu não reparei em nada de estranho. Continuei fazendo meu trabalho normalmente. Lavava o chão, tirava o pó dos bancos, limpava os castiçais, arrumava as flores do altar, lustrava os confessionários. Casimiro era sempre educado comigo. Me cumprimentava com um aceno de cabeça, às vezes perguntava como eu estava, mas nada além disso. Eu era invisível para ele, só mais uma velhinha que limpava a igreja. E eu preferia assim, gostava de fazer meu trabalho em paz, no meu canto. Mas aí começaram a acontecer umas coisas que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Pequenas coisas no começo, nada muito óbvio. Eu notei que o Casimiro começou a ficar muito tempo sozinho na igreja depois das confissões. Ele atendia às quintas-feiras à noite e aos sábados de manhã. Eu limpava as cestas, então às vezes chegava lá e sentia que tinha alguma coisa diferente, fora do lugar. Uma vez encontrei um maço de papéis esquecido dentro de um dos confessionários. Eram contas de luz, telefone, cartão de crédito, tudo em nome de seu Anselmo, o dono da farmácia da cidade. Achei estranho, mas pensei que talvez ele tivesse pedido ajuda ao diácono com alguma questão financeira e esquecido os papéis ali. Outra vez encontrei uma foto, daquelas antigas de revelação, meio amassada, jogada no chão perto do confessionário. Era uma foto comprometedora, vamos dizer assim, de uma mulher que eu conhecia de vista, Dona Cleonice, esposa do vereador Osvaldo. Ela estava em uma situação bem constrangedora com alguém que definitivamente não era o marido dela. Fiquei sem saber o que fazer com aquela foto. Pensei em jogar fora, mas algo me disse para guardar. Coloquei no bolso do avental e levei para casa. Escondi no fundo de uma gaveta. Não sei bem por que fiz isso. Só senti que devia guardar. As semanas foram passando e essas pequenas descobertas foram se acumulando. Uma carta de amor escondida atrás do genuflexório, assinada por alguém que tinha medo de ser descoberto. Um recibo de um motel de cidade vizinha com o nome de uma professora casada da escola municipal. Pedaços de conversas que eu ouvia sem querer, pessoas saindo do confessionário com cara de quem tinha visto um fantasma, pálidas, tremendo. E o Casimiro sempre ali, com aquele sorriso calmo, aqueles olhos que pareciam conhecer todos os seus segredos. Eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a reparar que depois das confissões, certas pessoas da cidade mudavam de comportamento com o Casimiro. Seu Anselmo, que era um homem orgulhoso e meio arrogante, de repente começou a aparecer na loja do Casimiro toda semana, sempre carregando sacolas pesadas, fazendo entregas pessoalmente. Dona Cleonice, que mal pisava na igreja antes, virou presença garantida em todos os eventos, sempre ajudando o diácono com o que ele precisasse, sempre disponível.
O Juvenal, dono do posto de gasolina, que era conhecido por ser mão de vaca, de repente começou a fazer doações generosas para a igreja, sempre através do Casimiro. Tem um ditado antigo que diz que faxineira vê tudo, mas não conta nada. E é verdade. A gente se torna invisível, as pessoas agem como se a gente não existisse, conversam, fazem coisas, esquecem que tem alguém ali varrendo o chão, limpando a poeira. E foi assim que comecei a juntar as peças. Não era só coincidência. Tinha um padrão. As pessoas que confessavam com o Casimiro, especialmente aquelas com segredos pesados, segredos que poderiam destruir reputações, acabar com casamentos, arruinar negócios, essas pessoas se tornavam extremamente prestativas com ele. Faziam favores, davam presentes, ofereciam serviços. Eu tentei falar com o padre Geraldo quando ele voltou do tratamento, em meados de 2008. Mas ele estava tão fraco, tão consumido pela doença, que mal conseguia celebrar as missas. Dependia do Casimiro para tudo. E quando tentei insinuar que talvez o diácono estivesse usando as confissões de forma inadequada, o padre me olhou com aqueles olhos cansados e disse que eu devia ter cuidado com fofocas, que o Casimiro era um homem de Deus, que eu estava vendo coisas onde não tinha nada. Saí de lá me sentindo pequena, duvidando de mim mesma. Mas eu não conseguia parar de reparar. Era mais forte que eu, e quanto mais eu observava, mais tinha certeza de que algo muito errado estava acontecendo. O Casimiro tinha poder demais sobre as pessoas. Ele decidia quem recebia a ajuda da igreja, quem participava dos grupos, quem tinha voz nas decisões. E sempre, sempre, eram as pessoas que tinham confessado com ele, as pessoas que ele sabia que tinham segredos sujos escondidos. Foi em setembro de 2009 que tudo mudou para mim. Era uma sexta-feira. Eu tinha ido limpar a igreja como sempre. Cheguei cedinho, 6 e pouco da manhã. Estava um frio daqueles de cortar a pele, típico de setembro em Minas, aquele friozinho seco que entorpece os ossos. Abri a porta da sacristia com a chave que o padre me deu, acendi as luzes, peguei meus materiais de limpeza e comecei a trabalhar. Comecei pelos bancos, como sempre, depois fui para o altar, lustrei os castiçais, arrumei as toalhas. Quando cheguei nos confessionários, notei que um deles estava diferente. O confessionário da esquerda, o que o Casimiro mais usava, estava com a cortininha meio torta, como se alguém tivesse saído com pressa e não arrumado direito. Entrei para arrumar e foi aí que vi. Atrás do crucifixo grande de madeira que ficava pendurado na parede do lado do diácono, tinha um espaço. Uma fresta, um buraquinho entre a madeira e a parede. E dentro desse buraquinho, eu vi a ponta de um envelope pardo. Meu coração disparou. Sei que não devia. Sei que estava invadindo uma privacidade que não era minha, mas minhas mãos agiram sozinhas. Tirei o crucifixo com cuidado. Ele estava solto, fácil de remover. E peguei o envelope. Era grosso, pesado, cheio de coisas dentro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar. Olhei para os lados, conferi se não tinha ninguém e abri. Dentro tinha de tudo. Fotos comprometedoras de pessoas da cidade em situações que destruiriam suas vidas se fossem reveladas. Cartas de amor entre pessoas casadas e seus amantes. Recibos de motéis, de compras suspeitas, documentos que provavam fraudes, desvios, mentiras. E o pior, tinha anotações. Anotações escritas com a letra caprichada do Casimiro, detalhando cada confissão, cada segredo, com datas, nomes, circunstâncias. Ele estava catalogando os pecados das pessoas, não para absolvê-las, não para ajudá-las, mas para controlar elas. Senti uma náusea subir pela garganta. Corri para o banheiro da sacristia e vomitei. Vomitei de nojo, de raiva, de decepção. Como um homem podia fazer isso? Como alguém que se dizia servo de Deus podia usar o sacramento da confissão, o momento mais vulnerável de uma pessoa, para extorquir, para manipular, para ter poder? Era uma traição tão profunda, tão suja, que eu não conseguia processar. Fiquei ali sentada no chão frio do banheiro por não sei quanto tempo, o envelope ainda na minha mão. Tinha que decidir o que fazer. Podia fingir que não vi nada,
devolver o envelope para o lugar e continuar minha vida. Podia tentar falar com o padre de novo, mas sabia que ele não ia acreditar em mim. Ia pensar que eu estava inventando história. Podia ir direto para as pessoas que estavam sendo chantageadas, mas como eu provaria? E mais importante, será que elas iam querer que eu me metesse? Muitas delas provavelmente prefeririam continuar sob o controle do Casimiro a ter seus segredos expostos. Voltei para o confessionário e peguei o envelope de novo. Dessa vez olhei com mais calma, tentando entender a extensão do que eu tinha descoberto. Tinha material sobre pelo menos 20 pessoas diferentes. O prefeito da cidade estava tendo um caso com a secretária dele. O juiz tinha um filho fora do casamento que ele nunca assumiu. A diretora da escola estava desviando dinheiro da merenda. O dono do supermercado maior da cidade sonegava impostos pesado. O delegado tinha aceitado suborno em um caso de acidente de trânsito, e por aí ia. E todos esses segredos tinham uma coisa em comum: tinham sido confessados ao Casimiro. Ele sabia de tudo, e usava esse conhecimento para fazer essas pessoas dançarem conforme a música dele. Não era sempre dinheiro que ele pedia, às vezes era favores, influência, apoio em decisões. Ele tinha montado uma rede de poder invisível, tudo baseado em medo e chantagem, tudo escondido atrás da máscara de homem de Deus. Antes de continuar essa história, preciso fazer uma pausa e pedir algo para vocês. Se essa história está mexendo com você, se você está sentindo a mesma revolta que eu senti naquele dia, deixe seu like nesse vídeo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Me conta se você já viu algo parecido na sua cidade, na sua comunidade. Isso me dá força para continuar contando essas verdades difíceis. E se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas. Naquele dia, eu não tive coragem de fazer nada. Coloquei o envelope de volta no esconderijo, arrumei o crucifixo, terminei a limpeza com as pernas bambas e fui para casa. Não consegui comer nada o dia inteiro. Não consegui dormir à noite. Ficava revirando na cama, pensando em todas aquelas pessoas sendo manipuladas, pensando no Casimiro com seu sorriso falso e seus olhos calculistas, pensando em como ele tinha transformado a casa de Deus em um antro de chantagem. Nos dias seguintes voltei à igreja, fiz meu trabalho, mas tudo tinha mudado para mim. Cada vez que via o Casimiro conversando com alguém, me perguntava o que ele sabia sobre aquela pessoa. Cada vez que via alguém sair do confessionário, me perguntava qual novo segredo ele tinha acabado de descobrir, como ele ia usar aquilo. A igreja, que sempre foi meu refúgio, meu lugar de paz, tinha se tornado um lugar sufocante, opressor. Mas o que mais me doía era ver as pessoas confiando nele. Tinha gente que ia até ele em busca de consolo, de orientação espiritual, de perdão. E ele recebia essas pessoas com aquele sorriso caloroso, aqueles olhos compreensivos, aquela voz mansa, e enquanto isso já estava calculando como usar as informações que elas estavam entregando de bandeja. Era predatório. Era vil. Era o oposto completo de tudo que a igreja deveria representar. Comecei a fazer umas investigaçõezinhas discretas por conta própria. Conversava com as pessoas da cidade, perguntava sobre o Casimiro, sobre a família dele, sobre como ele tinha se tornado diácono. Descobri que ele sempre foi assim, desde jovem. Sempre soube manipular as pessoas, sempre soube usar informação como moeda de troca. Tinha gente que lembrava de histórias da época que ele era só catequista, de como ele já tinha jeito de descobrir segredos e usar eles para se beneficiar. Dona Edith, uma senhora de 80 e poucos anos que conhecia a família Fortunato desde sempre, me contou em um dia que fui visitar ela que a mãe do Casimiro, Dona Undina, era igualzinha. Uma mulher que sabia de tudo de todo mundo, que usava fofoca e segredos como arma para conseguir o que queria. O Casimiro tinha aprendido com a melhor professora. Dona Undina tinha falecido há uns 15 anos, mas pelo jeito o legado dela continuava vivo e forte no filho. Dona Edith me contou que quando o Casimiro era adolescente, lá pelos anos 70 e poucos, ele já tinha esse jeito de fazer as pessoas se sentirem especiais, de conquistar confiança, e depois usava isso contra elas.
Tinha uma história de que ele teria descoberto que o professor de matemática dele estava tendo um caso com uma aluna mais velha e teria usado essa informação para garantir notas boas sem estudar. Ninguém nunca provou nada, mas as pessoas desconfiavam. Sempre desconfiaram do Casimiro, mas ele era tão habilidoso em manter as aparências, em ser querido e respeitado publicamente, que ninguém conseguia realmente acusá-lo de nada concreto. Quanto mais eu descobria sobre o passado dele, mais entendia que o que eu tinha encontrado naquele confessionário não era um desvio de caráter recente, não era uma fraqueza momentânea. Era quem ele realmente era. A vocação religiosa dele, a posição de diácono, tudo isso não passava de uma ferramenta perfeita para alimentar essa necessidade doentia de controlar as pessoas. E o pior é que funcionava perfeitamente. As pessoas vinham até ele voluntariamente, abriam seus corações, confessavam seus piores pecados, suas maiores vergonhas e entregavam para ele de bandeja o poder de destruir suas vidas. E ele aceitava esse poder com prazer, com aquele sorriso falso e aqueles olhos frios calculando cada movimento seguinte. Eu passei semanas nessa agonia, sem saber o que fazer. Não conseguia mais olhar para ele sem sentir uma raiva profunda queimando no peito. Não conseguia mais limpar aquele confessionário sem lembrar do envelope escondido ali, cheio de vidas destruídas, de segredos roubados, de confiança traída da forma mais vil possível. Várias vezes pensei em pegar aquele envelope e sumir com ele, queimar tudo, destruir aquele instrumento de chantagem. Mas eu sabia que isso não resolveria nada. O Casimiro provavelmente tinha cópias em outro lugar, ou já tinha memorizado os segredos mais importantes. E mesmo que eu destruísse tudo, ele continuaria fazendo a mesma coisa, coletando novos segredos, construindo novo arsenal de munição contra as pessoas vulneráveis que confiavam nele. Foi em outubro daquele mesmo ano que aconteceu algo que mudou tudo para mim. O padre Geraldo faleceu. O câncer finalmente venceu. Ele se foi dormindo em uma noite de terça-feira, tranquilo, dizem que sem dor. O funeral foi enorme, a cidade inteira compareceu. Ele tinha sido padre em Santa Rita por mais de 30 anos, tinha batizado metade da população, tinha casado os pais de muita gente nova, era querido por todos. Eu chorei muito naquele dia. Chorei pela perda de um homem bom, mas chorei também porque sabia que com a morte dele, o Casimiro ficaria ainda mais poderoso. E foi exatamente o que aconteceu. A diocese demorou quase 2 meses para mandar um padre novo. Nesse meio tempo, o Casimiro assumiu praticamente todas as funções da paróquia. Ele não podia celebrar missa, isso só o padre pode fazer, então vinham padres de cidades vizinhas nos finais de semana para as celebrações, mas todo o resto ficou nas mãos dele. E ele adorou. Adorou esse poder completo, essa autoridade incontestável. Se sentia o dono da igreja, o dono da comunidade. E as pessoas aceitavam isso naturalmente, afinal, ele já vinha praticamente comandando tudo há mais de 2 anos, desde que o padre Geraldo tinha adoecido. O padre novo chegou no final de dezembro de 2009. Chamava Humberto, era jovem, devia ter uns 35 anos, cheio de energia e ideias novas. Vinha de Belo Horizonte, de uma paróquia grande e moderna, e queria trazer essas novidades para Santa Rita. Eu gostei dele desde o primeiro momento. Tinha um jeito sincero, transparente, muito diferente do Casimiro. Pensei que talvez, com o padre Humberto ali, as coisas pudessem mudar. O Casimiro perdesse um pouco daquele poder absoluto que tinha acumulado. Mas eu estava enganada, muito enganada. O Casimiro foi esperto. Nos primeiros meses, ele se fez indispensável para o padre Humberto. Mostrou tudo, explicou como a paróquia funcionava, apresentou todas as pessoas importantes da comunidade, se colocou como o braço direito essencial que o padre novo precisava para se adaptar. E o padre Humberto, que era ingênuo e confiante, acreditou em tudo. Confiou no Casimiro completamente, delegou para ele muitas responsabilidades, continuou deixando ele atender confissões regularmente. O controle do diácono sobre a comunidade não diminuiu nada, pelo contrário, agora ele tinha a legitimação de um padre novo que dependia dele.
Eu tentei me aproximar do padre Humberto algumas vezes nesses primeiros meses de 2010. Queria conhecer ele melhor, ver se era alguém em quem eu podia confiar, alguém que talvez acreditasse em mim se eu contasse o que sabia. Mas o Casimiro estava sempre por perto, sempre presente, sempre controlando quem falava com o padre, sobre o que falavam. Era impossível ter uma conversa particular, uma conversa honesta. E eu tinha medo também. Muito medo do que o Casimiro podia fazer comigo se descobrisse que eu sabia do esquema dele. Afinal, ele tinha poder sobre as pessoas mais importantes da cidade. O que ele não faria com uma velhinha faxineira insignificante que ameaçasse expor seus segredos? Os meses foram passando e eu continuava naquela tortura silenciosa. Cada dia que eu ia trabalhar na igreja era um suplício. Via as pessoas entrando no confessionário cheias de fé, de esperança, de necessidade de perdão e orientação espiritual. E sabia que estavam entrando em uma armadilha. Via elas saindo de lá aliviadas, pensando que tinham se libertado do peso dos seus pecados, quando na verdade tinham acabado de entregar as correntes que iam prender elas pelo resto da vida. E não podia fazer nada, não podia avisar ninguém, não podia impedir. Me sentia cúmplice, mesmo sendo vítima da minha própria impotência. Foi por essa época que comecei a reparar em mudanças no comportamento de algumas pessoas específicas da cidade. O Edmundo, que era comerciante, dono de uma loja de roupas popular no centro, começou a aparecer na igreja com frequência incomum. Ele nunca tinha sido muito religioso, ia na missa de Natal e Páscoa e só. Mas de repente estava lá toda semana, sempre procurando o Casimiro, sempre com aquela cara de cachorro surrado. Descobri depois, através de conversas que ouvi sem querer na cidade, que a loja dele estava indo muito bem, faturando mais que nunca, mas que mesmo assim ele parecia constantemente preocupado, ansioso, como se tivesse uma espada pendurada sobre a cabeça o tempo todo. Obviamente o Casimiro sabia de alguma coisa sobre ele, algum segredo sujo que mantinha ele na linha. Tinha também a dona Filomena, professora aposentada, viúva, uma senhora respeitadíssima na cidade, conhecida por ser rígida, com princípios morais e religiosos. Ela tinha sido minha professora quando eu era criança, lá nos anos 60. Era daquelas professoras antigas que batiam com régua na mão dos alunos, que faziam todo mundo ter medo e respeito. Mas depois que confessou com o Casimiro, em meados de 2010, ela mudou completamente. Ficou subserviente com ele, concordava com tudo que ele dizia, vivia fazendo favores para ele e para a família dele. Uma vez, eu vi ela na rua carregando sacolas pesadas, de compras para a casa do Casimiro. E ela já devia ter uns 75 anos naquela época, a coluna toda torta de osteoporose. Perguntei se ela precisava de ajuda, e ela praticamente me enxotou, com vergonha de ser vista naquela situação. Os olhos dela tinham uma tristeza tão profunda que me partiu o coração. E tinha o Geraldo, não o padre falecido, mas o Geraldo, filho do seu Aristides, que tinha uma oficina mecânica na saída da cidade. Ele era um homem trabalhador, honesto, casado com a dona Zuleika há mais de 20 anos, com 4 filhos ainda pequenos. Mas depois que ele foi confessar com o Casimiro, no final de 2010, a vida dele virou um inferno visível. Ele começou a beber, coisa que nunca tinha feito antes. A oficina começou a ir mal. Ele parecia sempre distraído, ausente, cometendo erros no trabalho. A dona Zuleika vivia chorando. Ninguém entendia o que tinha acontecido com aquele casamento antes tão sólido. E o Casimiro aparecia na oficina regularmente, sempre com aquele sorriso, sempre fazendo o Geraldo deixar tudo o que estava fazendo para atender ele primeiro, consertar o carro dele, da família dele, dos amigos dele, tudo de graça ou por um preço simbólico ridículo. O Geraldo tinha aquele olhar de animal acuado toda vez que via o diácono chegando. Ver essas situações se multiplicando, ver o sofrimento real dessas pessoas sendo causado por alguém que deveria estar ali para aliviar o sofrimento delas, me consumia por dentro. Eu passava noites acordada pensando no que fazer, como agir, se tinha alguma forma de acabar com aquilo sem me colocar em risco, sem expor as vítimas ainda mais. Porque era isso que mais me preocupava.
Se eu denunciasse o Casimiro de alguma forma, se eu tentasse expor o que ele estava fazendo, todos aqueles segredos viriam à tona. As pessoas que estavam sendo chantageadas seriam expostas publicamente. Suas vidas seriam destruídas de qualquer jeito. Seria como salvar alguém de um incêndio jogando eles de um prédio. O resultado final seria igualmente destrutivo. Comecei a fazer algo que talvez fosse errado, mas que me pareceu a única forma de ao menos documentar o que estava acontecendo, de ter algum tipo de prova caso um dia precisasse. Sempre que eu limpava o confessionário, eu dava uma olhadinha no envelope escondido. Não mexia em nada, não tirava nada de lá, só olhava. E comecei a anotar. Levava um caderninho pequeno na bolsa e, quando chegava em casa, escrevia tudo o que tinha visto. Os nomes que apareciam nas anotações do Casimiro, as datas, os tipos de segredos que ele estava guardando. Não copiava o conteúdo completo, só o suficiente para ter um registro, uma lista. Não sei bem por que eu fazia isso. Não tinha um plano específico. Acho que era só minha forma de sentir que estava fazendo alguma coisa, mesmo que pequena, mesmo que inútil. O ano de 2011 chegou e trouxe mudanças para a cidade. A economia estava melhorando, tinha fábrica nova chegando, emprego novo, gente de fora vindo morar em Santa Rita. A cidade estava crescendo e, com isso, a paróquia também cresceu. Mais gente frequentando as missas, mais gente procurando os sacramentos, mais gente entrando naquele confessionário maldito. E o Casimiro estava radiante. Mais pessoas significava mais segredos, mais poder, mais controle. Ele conseguiu que a diocese aprovasse a construção de um salão paroquial novo, grande, moderno. E, obviamente, ele ficou responsável por coordenar a obra, escolher fornecedores, gerenciar o dinheiro das doações. Imagina o tanto de favor que ele cobrou, o tanto de gente que ele pressionou, o tanto de poder que ele consolidou durante aquele projeto. O padre Humberto continuava completamente alheio a tudo. Ou ele era muito ingênuo, ou muito conveniente. Nunca consegui decidir qual das duas coisas era. Ele parecia genuinamente acreditar que o Casimiro era um homem santo, um servo dedicado da igreja, um exemplo de fé. Ou talvez ele simplesmente não quisesse ver a verdade, porque era mais fácil assim, porque confrontar o Casimiro significaria um conflito enorme, uma divisão na comunidade. Padres jovens como ele são treinados para evitar conflitos, para manter a harmonia, para não fazer ondas. E o Casimiro sabia disso, usava isso a favor dele. Foi nesse mesmo ano, em julho, que aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo, quase me fez largar o emprego e nunca mais pisar naquela igreja. Tinha uma moça nova na cidade, a Iracema, que tinha vindo de Belo Horizonte procurar emprego nas fábricas novas. Ela era bonita, jovem, devia ter uns 25 anos, solteira. Começou a frequentar a igreja porque estava sozinha na cidade, procurando fazer amizades, se enturmar. E o Casimiro percebeu ela imediatamente, começou a dar atenção especial, aquela atenção que ele dava quando via alguém vulnerável, alguém que podia ser útil. A Iracema, que era ingênua e estava fragilizada pela solidão, começou a confiar no diácono. Ia confessar com ele regularmente, contava seus medos, suas dificuldades, seus erros do passado. Eu via ela saindo do confessionário com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas também com um sorrisinho de alívio, achando que tinha encontrado um guia espiritual verdadeiro. E o Casimiro foi enrolando ela aos poucos, envolvendo ela cada vez mais nas atividades da igreja, fazendo ela se sentir importante, necessária, parte de algo maior. Percebi o jogo dele, reconheci o padrão, mas não sabia como avisar a moça sem parecer uma velha louca inventando história. Um dia, era uma sexta-feira de manhã em agosto, cheguei para fazer a limpeza e encontrei a Iracema sentada sozinha em um dos bancos da igreja, chorando desesperadamente. Fui até ela, perguntei o que tinha acontecido, se ela precisava de ajuda. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e de vergonha e me contou. O Casimiro tinha descoberto que ela tinha feito um aborto anos atrás, quando era mais nova, tinha engravidado de um namorado que a abandonou.
Ela tinha confessado isso para ele em um momento de fraqueza, procurando perdão, procurando alívio para a culpa que carregava. E ele tinha usado isso. Tinha dito para ela que aquele era um pecado gravíssimo, que ela precisaria fazer penitências especiais, que ele ia ajudar ela a se redimir, mas que ela precisava fazer exatamente o que ele mandasse. E o que ele mandou foi que ela arranjasse um emprego para o sobrinho dele em uma das fábricas onde ela trabalhava, que usasse os contatos dela para conseguir descontos em materiais de construção para a obra do salão paroquial, que fizesse e acontecesse sempre que ele pedisse. A menina estava desesperada, sentindo que tinha caído em uma armadilha, mas ao mesmo tempo achando que merecia aquilo como castigo pelo aborto, como se Deus estivesse realmente punindo ela através do Casimiro. Tentei explicar para ela que aquilo não era penitência, era chantagem, que o Casimiro estava usando a fé dela contra ela mesma, que ela precisava sair daquela situação. Mas ela não me escutou. Ou não quis escutar. Estava presa naquela teia de culpa e manipulação que o diácono tinha tecido ao redor dela, e eu, uma simples faxineira, não tinha autoridade suficiente para libertá-la daquilo. Ela se levantou, enxugou as lágrimas e saiu da igreja sem dizer mais nada. Continuou fazendo tudo o que o Casimiro pedia. Continuou sendo explorada, porque acreditava que não tinha escolha, que aquela era a vontade de Deus. Aquele episódio me destruiu. Passei dias sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir. Via a cara daquela menina na minha cabeça, aquele desespero, aquela vergonha, aquela confusão entre fé e manipulação. E me sentia impotente, inútil, covarde. Por que eu não fazia nada? Por que eu não denunciava? Por que eu não pegava aquele envelope maldito e levava para as autoridades? Mas as autoridades de Santa Rita eram as mesmas pessoas que estavam sendo chantageadas pelo Casimiro. O delegado, o juiz, o prefeito, todos tinham segredos nas mãos dele. Para quem eu ia denunciar? Quem ia acreditar em mim? E mesmo que acreditassem, o que ia acontecer com todas aquelas pessoas quando seus segredos viessem à tona? Conversei com a Hermínia, minha vizinha e amiga de décadas, sobre tudo isso. Não contei os detalhes, não falei especificamente do envelope ou dos segredos, mas disse que estava preocupada com o Casimiro, que achava que ele estava abusando da posição dele na igreja. A Hermínia me olhou com pena e disse que eu estava vendo coisas, que o Casimiro era um homem respeitado, que eu podia me meter em problema falando essas coisas sem prova. E ela tinha razão. Sem provas concretas, sem coragem de expor o que eu sabia, eu não era nada além de uma velha fofoqueira tentando manchar a reputação de um homem importante. O poder do Casimiro não estava só nos segredos que ele guardava, estava também na reputação impecável que ele tinha construído durante anos, na imagem de homem de Deus que ninguém questionava. O ano de 2012 trouxe mais crescimento para Santa Rita do Sapucaí e, consequentemente, mais poder para o Casimiro. A cidade estava se transformando, deixando de ser aquele lugarzinho pacato do interior para virar um polo industrial pequeno, mas promissor. Com isso vieram mais famílias, mais dinheiro circulando e mais pessoas procurando a igreja como forma de se integrar à comunidade. O Casimiro estava no paraíso dele. Cada pessoa nova que chegava era uma oportunidade nova de coletar segredos, de estabelecer controle, de expandir sua rede de influência. E ele fazia isso com uma maestria assustadora, com aquele jeito caloroso e paternal que fazia as pessoas baixarem completamente a guarda, confiarem nele cegamente, entregarem seus segredos mais íntimos, achando que estavam em mãos seguras e sagradas. Eu continuava limpando a igreja 3 vezes por semana. Continuava olhando discretamente o envelope escondido no confessionário sempre que podia. Continuava anotando em casa os novos nomes que apareciam nas listas do Casimiro. O caderninho que eu tinha começado em 2010 já estava quase cheio. Tinha dezenas de nomes ali, uma catalogação macabra de vidas sendo controladas, de pessoas sendo manipuladas através dos seus próprios pecados e fraquezas. Guardava esse caderninho no fundo do guarda-roupa, dentro de uma caixa de sapatos velha, coberto com panos. Não sabia se algum dia ia precisar dele, se algum dia ia ter coragem de usar ele para alguma coisa, mas pelo menos me dava uma ilusão de que estava fazendo algo,
de que não estava completamente inerte diante daquela injustiça toda. Foi nesse ano também que o Casimiro começou a ficar ainda mais ousado nas suas manipulações. Acho que o poder tinha subido tanto à cabeça dele que ele se achava intocável, achava que podia fazer qualquer coisa sem consequências. Comecei a notar que ele estava pedindo coisas cada vez mais absurdas para as pessoas. O expedito, que tinha uma mercearia pequena perto da igreja, começou a entregar mantimentos toda semana para a casa do Casimiro, de graça, caixas e caixas de comida que alimentavam não só ele e a família dele, mas que ele redistribuía para os amigos, para as pessoas que ele queria impressionar. O expedito ficou tão magro nessa época que parecia um fantasma. A mercearia dele estava praticamente quebrando, com tanto produto saindo sem pagamento. Mas ele não podia recusar, porque o Casimiro sabia que ele tinha adulterado notas fiscais durante anos para pagar menos imposto. Tinha documentos que provavam tudo, poderia mandar ele para a cadeia se quisesse. Tinha também a situação do Basílio, um pedreiro que trabalhava na construção civil, homem simples, analfabeto, que vivia do suor do próprio rosto. Ele tinha cometido um erro grave anos atrás. Tinha se envolvido com a mulher de um amigo. Tinha tido um caso que durou meses e que quase destruiu 2 famílias. Quando finalmente a culpa ficou insuportável, ele foi confessar com o Casimiro, procurando orientação espiritual, procurando uma forma de lidar com aquele peso. E o Casimiro, em vez de ajudar ele a fazer as pazes com Deus e consigo mesmo, transformou aquilo em uma oportunidade de exploração. Passou a exigir que o Basílio fizesse todo tipo de serviço de pedreiro e construção para ele, para a família dele, para os amigos dele, tudo de graça. O Basílio trabalhava feito um condenado. Acordava de madrugada para fazer os serviços pagos que sustentavam a família dele e, nas horas vagas, quando deveria estar descansando, tinha que ir fazer os serviços do Casimiro. Ele envelhecia rapidamente, as mãos ficaram mais calejadas e deformadas, a coluna começou a dar problema, mas não podia reclamar, não podia recusar, porque o Casimiro tinha poder de destruir o casamento dele, destruir a amizade que ele tinha conseguido reconstruir depois daquele erro. E quanto mais o Casimiro apertava o cerco sobre essas pessoas, mais elas se afundavam na situação. Era um círculo vicioso perverso. Elas faziam o que ele mandava para proteger seus segredos, mas fazer o que ele mandava frequentemente criava novos problemas, novas situações comprometedoras que ele também catalogava e usava contra elas. Era como areia movediça. Quanto mais se debatiam tentando sair, mais fundo afundavam. E o Casimiro assistia tudo isso com aquele sorriso satisfeito, aqueles olhos calculistas que não demonstravam nenhuma empatia, nenhum remorso, nenhuma humanidade básica. O padre Humberto continuava alheio a tudo, ou pelo menos fingia estar alheio. Eu tinha cada vez mais dúvidas sobre ele. Será que era realmente possível que ele não percebesse nada? Será que ele não via o medo nos olhos das pessoas quando o Casimiro chegava perto? Será que ele não achava estranho como certas pessoas faziam de tudo para agradar o diácono? Ou será que ele via, mas escolhia não fazer nada porque era mais conveniente? Porque confrontar o Casimiro significaria assumir um problema enorme que ele não estava preparado para lidar? Tentei algumas vezes puxar conversa com ele sobre o diácono, fazer perguntas sutis, testar o terreno. Mas ele sempre desviava, sempre falava do Casimiro com aquele tom de admiração e gratidão, sempre reforçava como o diácono era essencial para a paróquia, como ele não conseguiria administrar tudo sem a ajuda dele. Teve uma vez, no final de 2012, que eu quase contei tudo para o padre. Foi depois de uma missa de domingo, eu tinha ficado para fazer uma limpeza rápida e o padre estava na sacristia tirando os paramentos. Estava sozinho. O Casimiro tinha saído logo depois da missa porque tinha um compromisso familiar. Pensei que aquela era a minha chance, que eu devia aproveitar aquele momento raro de privacidade para falar. Cheguei perto dele, o coração batendo descompassado, as mãos suadas, a garganta seca. Comecei a falar, disse que precisava conversar com ele sobre uma coisa importante, sobre o Casimiro. Ele parou o que estava fazendo e me olhou com aquela expressão séria, esperando eu continuar. Mas quando abri a boca para falar, as palavras não saíram. Travei. Fiquei ali parada feito uma idiota,
tremendo, incapaz de formar uma frase coerente. E o padre interpretou aquilo como uma velha confusa, tendo um problema qualquer. Me deu uns tapinhas no ombro, disse que se eu estava preocupada com alguma coisa, era só rezar que Deus ia iluminar meu caminho, e me dispensou gentilmente. Perdi a chance. E me odiei por isso durante meses. O ano de 2013 começou com uma tragédia que abalou a cidade inteira. O Geraldo, aquele da oficina mecânica que eu tinha mencionado antes, se suicidou. Foi em uma noite de janeiro. Ele se enforcou no galpão da oficina. Deixou a dona Zuleika viúva com 4 filhos pequenos, deixou os pais devastados, deixou a cidade em choque. Todo mundo ficou sem entender, procurando explicações, procurando sinais que tinham perdido. Mas eu sabia exatamente por que ele tinha feito aquilo. O peso do que quer que fosse que o Casimiro sabia sobre ele, a pressão constante, a exploração sem fim, a impossibilidade de ver uma saída, tudo isso tinha sido demais para ele aguentar. Ele tinha escolhido a morte como única forma de escapar daquele controle sufocante. O funeral foi horrível. A dona Zuleika chorava de um jeito que partia a alma de qualquer um, aquele choro de quem perdeu tudo e não entende por quê. Os filhos pequenos não compreendiam direito o que estava acontecendo, ficavam perguntando quando o pai ia voltar. E o Casimiro estava lá, no velório, no enterro, consolando a viúva com aquelas palavras bonitas e vazias, fazendo aquela encenação de homem piedoso e comovido. Me deu vontade de gritar, de acusar ele ali na frente de todo mundo, de contar que ele tinha o sangue daquele homem nas mãos. Mas não gritei. Engoli minha raiva, mordi minha língua e continuei sendo a velhinha invisível que limpa a igreja e não fala nada. E me odiei ainda mais por isso. Depois daquela morte, alguma coisa mudou em mim. Não sei explicar direito o que foi, mas era como se uma linha tivesse sido cruzada, como se eu não pudesse mais continuar fingindo que não estava vendo o que estava vendo. O Geraldo tinha morrido. Tinha se matado porque não aguentou mais viver sob o jugo do Casimiro. E quantas outras pessoas estavam no limite? Quantas outras estavam pensando que a morte era a melhor opção do que continuar sendo chantageadas, exploradas, controladas? Comecei a prestar ainda mais atenção em tudo. Comecei a procurar ativamente por informações, por provas, por qualquer coisa que pudesse usar de alguma forma para acabar com aquilo. Foi assim que descobri que o Casimiro tinha uma gaveta trancada no escritório da paróquia. Uma gaveta que só ele tinha a chave. Eu via ele abrindo aquela gaveta às vezes, quando achava que estava sozinho, tirando papéis de lá, guardando coisas. Fiquei obcecada com aquela gaveta. O que tinha lá dentro? Seriam mais provas? Seriam cópias dos segredos que ele guardava no confessionário? Ou seriam outras coisas, outros esquemas que ele mantinha paralelos? Passei semanas vigiando, esperando uma oportunidade de conseguir acesso àquela gaveta, mas ele era cuidadoso demais, nunca deixava a chave à vista, nunca se descuidava. Até que um dia, em março de 2013, a oportunidade apareceu. Era uma quarta-feira, dia de eu fazer a limpeza. Cheguei mais cedo que o normal, por volta das 5:30 da manhã, porque tinha chovido muito na terça. E eu sabia que a igreja ia estar mais suja que o normal, ia precisar de mais tempo. Quando cheguei, vi que tinha luz acesa no escritório da paróquia. Achei estranho, aquela hora da manhã não deveria ter ninguém ali. Fui ver o que era e encontrei o Casimiro dormindo na cadeira do escritório, a cabeça jogada para trás, roncando baixinho. Tinha uma garrafa de uísque pela metade na mesa, copos sujos, papéis espalhados. Ele tinha ficado ali a noite inteira, provavelmente trabalhando em alguma coisa e bebendo até apagar. Meu coração quase saiu pela boca. Ali estava ele, vulnerável, inconsciente, e a chave do escritório estava pendurada no chaveiro dele, que estava na mesa. Fiquei parada na porta por não sei quanto tempo, travada entre o medo e a oportunidade. Se eu entrasse ali, se eu mexesse nas coisas dele e ele acordasse, o que ele faria comigo? Mas se eu não aproveitasse aquela chance, quando teria outra? As mãos tremiam tanto que mal conseguia me manter de pé, mas dei um passo para dentro do escritório, depois outro, depois mais outro.
Cada movimento parecia durar uma eternidade. Cada rangido do assoalho de madeira parecia um trovão que ia acordar ele. Cheguei perto da mesa, peguei o chaveiro com cuidado máximo, procurei qual era a chave da gaveta. Tinha várias chaves ali, todas parecidas. Tive que tentar algumas até achar a certa. Quando consegui abrir a gaveta, quase desmaiei com o que vi dentro. Tinha mais envelopes, vários envelopes pardos iguais ao do confessionário, cada um marcado com um ano: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ele estava catalogando aquilo tudo por ano, organizando seus instrumentos de chantagem como se fosse um arquivo morto comum de documentos administrativos. Tinha também um caderno grande de capa dura preta, com a letra caprichada dele preenchendo páginas e páginas. Peguei o caderno com as mãos tremendo e abri. Era um diário detalhado de todas as suas manipulações. Ele descrevia cada pessoa que estava sob controle dele, o que ele sabia sobre elas, o que ele tinha exigido delas, como elas tinham reagido. Tinha até uma espécie de ranking, onde ele classificava as pessoas por utilidade. Quem tinha mais a perder se fosse exposta, quem estava mais disposta a fazer o que ele mandasse, quem era mais rentável para ele explorar. Li aquilo com horror crescente, folheando as páginas rapidamente, tentando absorver o máximo de informação possível antes que ele acordasse. Tinha anotações sobre todo mundo, sobre o prefeito que tinha desviado verbas públicas, sobre a diretora da escola que falsificava documentos de frequência, sobre o dono do supermercado que subfaturava a receita, sobre a professora respeitada que tinha tido 3 abortos escondidos, sobre o juiz que aceitava propina. E tinha algo ainda pior. Tinha anotações sobre como ele usava uns para controlar outros, como criava dependências entre as pessoas, como fazia elas se vigiarem mutuamente sem nem perceberem. Era um sistema complexo e diabólico de controle social, tudo disfarçado de zelo religioso e caridade cristã. No final do caderno tinha uma seção que me gelou o sangue. Era uma lista de pessoas que ele chamava de resistentes. Pessoas que tinham tentado se rebelar contra ele de alguma forma, que tinham ameaçado contar para alguém ou simplesmente recusado fazer o que ele mandava. E ao lado de cada nome, tinha anotações sobre como ele tinha resolvido a situação. Na maioria dos casos, ele tinha simplesmente apertado mais o cerco, ameaçado expor os segredos, aumentado a pressão até a pessoa ceder. Mas em alguns casos mais sérios de resistência, ele tinha feito coisas piores. Tinha espalhado boatos sutis que destruíram reputações. Tinha manipulado situações para fazer pessoas perderem empregos. Tinha até, e isso me fez querer vomitar de novo, incentivado pelo menos 2 pessoas além do Geraldo a considerarem o suicídio como saída, fazendo elas acreditarem que a morte era menos vergonhosa do que a exposição pública dos seus segredos. O Geraldo estava na lista. Ao lado do nome dele, o Casimiro tinha escrito com aquela letra caprichada e fria: resolvido definitivamente, janeiro 2013. Como se a morte de um homem, o desespero de uma viúva e 4 órfãos fossem apenas um problema administrativo que tinha sido resolvido. Senti uma raiva tão intensa subir do meu estômago que pensei que ia gritar, que ia pegar alguma coisa pesada e acertar a cabeça dele ali mesmo enquanto dormia. Mas respirei fundo, controlei o ódio e continuei olhando. Precisava de mais informações. Precisava entender a extensão completa daquilo tudo antes de decidir o que fazer. Tinha também na gaveta uns documentos financeiros que mostravam um esquema paralelo que ele mantinha. Aparentemente, ele não explorava as pessoas só por poder, explorava também por dinheiro. Tinha um sistema onde ele sugeria às pessoas que fizessem doações generosas para a igreja, mas essas doações não entravam completamente na contabilidade oficial da paróquia. Uma parte sim, o suficiente para parecer legítimo, mas outra parte ficava com ele. Tinha recibos falsos, tinha documentos de doações fantasmas, tinha uma contabilidade paralela inteira. Ele estava desviando dinheiro da igreja havia anos, enriquecendo às custas da fé das pessoas, e ninguém suspeitava de nada porque ele era tão respeitado, tão confiável,
tão dedicado. Estava tão absorta naquela descoberta toda que quase não percebi quando o Casimiro se mexeu na cadeira. Só quando ele resmungou alguma coisa e mudou de posição é que me dei conta do perigo que estava correndo. Rapidamente coloquei tudo de volta na gaveta, na ordem exata que estava, fechei com cuidado, coloquei a chave de volta no chaveiro na mesa e saí do escritório andando de costas, sem tirar os olhos dele, rezando para ele não acordar. Consegui sair e fechei a porta devagarzinho, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele ia ouvir mesmo dormindo. Fui para o banheiro da sacristia e vomitei de novo, de nervoso, de medo, de horror com tudo que tinha visto. Fiquei ali sentada, no chão frio do banheiro por uns 20 minutos, tentando me recompor, tentando processar tudo. Agora eu tinha certeza absoluta. Não era impressão minha, não era paranoia de velha, não era exagero. O Casimiro era exatamente o monstro que eu suspeitava que ele fosse, e pior ainda, ele não era só um homem fraco que tinha cedido à tentação do poder. Ele era um predador calculista e frio que usava a religião como ferramenta para destruir vidas sistematicamente. E ele tinha matado o Geraldo tão certamente quanto se tivesse colocado a corda no pescoço dele com as próprias mãos. Aquele, resolvido definitivamente, ficou ecoando na minha cabeça por dias, por semanas, por meses. Mas o que eu podia fazer com aquela informação? Eu tinha visto tudo, sabia de tudo, mas não tinha como provar. Não tinha tirado fotos, não tinha feito cópias, não tinha nenhuma evidência física, além do meu caderninho com as anotações que ninguém ia levar a sério. E mesmo que eu conseguisse de alguma forma pegar aqueles documentos, aqueles envelopes, aquele caderno maldito, o que aconteceria? Todos aqueles segredos viriam à tona. Dezenas de pessoas teriam suas vidas destruídas. Famílias seriam arruinadas. A cidade inteira entraria em colapso. O remédio seria tão destrutivo quanto a doença. Passei os meses seguintes em uma agonia moral terrível. Sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Continuei observando, continuei anotando, continuei testemunhando o sofrimento das pessoas sendo manipuladas pelo Casimiro. E ele continuou tranquilo, confiante, poderoso, sem imaginar que alguém sabia da verdade completa sobre ele. Chegou a me cumprimentar algumas vezes com aquele sorriso falso dele, perguntar como eu estava, fazer comentários banais sobre o tempo ou sobre a limpeza da igreja. E eu tinha que sorrir de volta, tinha que fingir normalidade, tinha que engolir o nojo que sentia só de estar perto dele. Foi em outubro de 2013 que aconteceu o evento que finalmente me deu o empurrão que eu precisava para agir. O padre Humberto foi transferido. A diocese decidiu mandar ele para outra paróquia, uma paróquia maior em uma cidade maior, uma promoção basicamente. E mandaram para Santa Rita um padre novo, o padre Orivaldo, um homem mais velho, devia ter uns 60 anos, que vinha de uma paróquia pequena do interior. Quando conheci o padre Orivaldo, nas primeiras semanas dele na cidade, percebi que ele era diferente do Humberto. Tinha aquele jeito desconfiado, aqueles olhos atentos que não perdiam nada, aquele comportamento de quem já tinha visto muita coisa na vida e não era facilmente enganado. O Casimiro tentou fazer com o padre Orivaldo a mesma coisa que tinha feito com o Humberto. Se colocar como indispensável, como o braço direito essencial, como o conhecedor de todos os meandros da paróquia. Mas o padre Orivaldo não estava comprando. Ele ouvia educadamente, agradecia as informações, mas mantinha uma distância, uma independência que claramente incomodava o diácono. Vi várias vezes o Casimiro tentando influenciar decisões do padre novo e sendo gentilmente, mas firmemente colocado no seu lugar. O padre Orivaldo deixava claro que ele era o pároco, que as decisões finais eram dele, que o diácono era auxiliar e não comandante. Isso foi criando uma tensão na paróquia. O Casimiro não estava acostumado a ter sua autoridade questionada, não estava acostumado a ter alguém acima dele que realmente exercesse controle. E o padre Orivaldo, apesar de não confrontar ele diretamente, estava claramente investigando, prestando atenção, fazendo perguntas.
Ele começou a revisar a contabilidade da paróquia, a pedir explicações sobre gastos, a querer entender para onde o dinheiro das doações estava indo. O Casimiro ficou visivelmente nervoso com isso. Começou a inventar desculpas, a dizer que os documentos estavam desorganizados porque o padre anterior não ligava muito para a parte administrativa, a prometer que ia arrumar tudo. Foi nesse clima de tensão crescente que finalmente tomei minha decisão. Não podia mais ficar parada vendo aquilo tudo. O Geraldo tinha morrido. Quantos outros iam morrer? Quantas outras vidas iam ser destruídas? Eu tinha que fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa custasse caro, mesmo que as consequências fossem terríveis. Mas não ia fazer como tinha pensado antes. Não ia expor os segredos das pessoas. Não ia usar as armas do Casimiro contra ele. Ia fazer diferente. Ia contar a verdade para alguém que pudesse realmente fazer alguma coisa. Alguém que tivesse autoridade e poder para acabar com aquilo. Marquei uma conversa particular com o padre Orivaldo. Disse para ele que precisava confessar algo muito sério, algo que estava pesando na minha consciência há anos. Ele me recebeu na casa paroquial em uma tarde de novembro e me ofereceu café com bolo. Sentamos na salinha simples e eu respirei fundo e comecei a contar. Contei tudo. Desde o dia que encontrei o primeiro envelope no confessionário até a manhã que vi o caderno do Casimiro na gaveta trancada. Contei sobre as pessoas sendo chantageadas, sobre o Geraldo que se matou, sobre o sistema de controle que o diácono tinha montado. Mostrei meu caderninho com as anotações. Expliquei como eu tinha documentado tudo durante anos, sem saber o que fazer com aquela informação. O padre Orivaldo me ouviu em silêncio, sem me interromper, o rosto ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele ficou quieto por uns minutos longos, processando tudo que tinha ouvido. Então me olhou nos olhos e perguntou se eu tinha certeza absoluta de tudo o que estava dizendo, se estava disposta a testemunhar oficialmente se fosse necessário. Disse que sim, que estava cansada de ser covarde, que estava disposta a enfrentar as consequências. Ele assentiu devagar e disse que ia precisar de um tempo para pensar em como lidar com aquela situação, mas que ia fazer alguma coisa, que não podia deixar aquilo continuar. Nas semanas seguintes, o padre Orivaldo agiu com uma discrição e eficiência impressionantes. Ele não confrontou o Casimiro diretamente, não fez acusações públicas, não causou escândalo. Em vez disso, ele foi atrás de provas concretas. Contratou um contador externo para auditar completamente as finanças da paróquia. Descobriu as irregularidades, os desvios, a contabilidade paralela. Isso por si só já era crime suficiente para afastar o Casimiro, mas o padre foi além. Conseguiu autorização do bispo para fazer uma inspeção completa da igreja, incluindo todos os espaços privados. E foi assim que oficialmente, com testemunhas, ele descobriu os envelopes escondidos no confessionário e na gaveta trancada. O escândalo explodiu em janeiro de 2014. O bispo veio pessoalmente a Santa Rita. Teve reuniões fechadas com o padre Orivaldo, comigo, com outras pessoas que o padre tinha identificado como vítimas do Casimiro. O diácono foi afastado imediatamente de todas as funções na igreja, foi proibido de exercer qualquer ministério, foi praticamente excomungado. A diocese abriu um processo eclesiástico completo contra ele, e os documentos financeiros que provavam o desvio de dinheiro foram encaminhados para as autoridades civis também. Ele acabou sendo preso por estelionato e formação de quadrilha, pegou uma pena de 8 anos que foi reduzida para 5 por bom comportamento. Mas o mais importante não foi a punição dele. O mais importante foi o que o padre Orivaldo fez com os segredos. Ele reuniu todas aquelas pessoas que estavam sendo chantageadas, uma por uma, em conversas particulares e sigilosas. Explicou que os segredos delas tinham sido descobertos, mas que não seriam expostos, que a igreja ia proteger a privacidade delas, que elas estavam livres do controle do Casimiro. Deu para cada uma a oportunidade de fazer as pazes com Deus de verdade, sem manipulação, sem chantagem, apenas com misericórdia e perdão verdadeiros. E queimou todos aqueles envelopes, todas aquelas anotações, aquele caderno maldito, em uma fogueira no quintal da casa paroquial,
com várias testemunhas presentes para atestar que os segredos tinham sido destruídos para sempre. A cidade levou tempo para se recuperar daquilo tudo. Houve choque, houve descrença, houve gente que não quis acreditar mesmo com todas as provas. A família do Casimiro sofreu muito, a dona Palmira se separou dele, os filhos ficaram envergonhados, tiveram que lidar com o peso do que o pai tinha feito. Mas aos poucos a comunidade foi sarando. As pessoas que tinham sido vítimas dele começaram a respirar de novo, a viver sem aquele peso constante de medo e vergonha. A igreja voltou a ser o que devia ser, um lugar de refúgio e esperança, não de controle e exploração. Quanto a mim, continuei fazendo a limpeza da igreja por mais alguns anos, até me aposentar completamente em 2017. O padre Orivaldo sempre foi muito grato a mim. Dizia que eu tinha sido corajosa, que tinha salvado muitas vidas ao finalmente falar. Mas eu não me sinto heroína. Me sinto apenas uma velha que demorou demais para fazer a coisa certa, que deixou muita gente sofrer porque tinha medo das consequências. O Geraldo ainda pesa na minha consciência. Talvez se eu tivesse agido antes, ele ainda estivesse vivo. Hoje, com meus 69 anos, olho para trás e vejo aqueles anos todos como um pesadelo. Um pesadelo que me ensinou que o mal nem sempre vem com cara de mal. Às vezes, ele vem sorrindo, usando terno bonito, citando a Bíblia, fazendo todo mundo se sentir especial. O mal pode se esconder nos lugares mais sagrados, pode usar a fé das pessoas como arma contra elas mesmas. E que a coisa mais importante que podemos fazer quando vemos uma injustiça, quando sabemos de uma verdade difícil, é falar. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sabendo que as consequências podem ser terríveis. Porque o silêncio cúmplice alimenta o mal tanto quanto as ações más em si. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se está sendo manipulado, chantageado, controlado por alguém que usa a religião ou qualquer outra coisa como ferramenta de poder, saiba que você não está sozinho. Que não é fraqueza pedir ajuda. Que não é pecado se rebelar contra quem te oprime, mesmo que essa pessoa se vista de santo. E se você sabe de algo errado acontecendo e está com medo de falar, como eu estive durante tanto tempo, lembre-se que o silêncio tem um preço, e às vezes esse preço é uma vida humana. Obrigada por me ouvirem até aqui, meus queridos. Sei que não foi uma história fácil de contar, e imagino que não foi fácil de ouvir também. Mas são essas histórias difíceis que mais precisam ser contadas, que mais precisam ser ouvidas. Se esse relato tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. E, principalmente, se você conhece alguém que pode estar precisando ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Às vezes, a história de uma velha como eu pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar coragem de mudar sua própria vida. Um abraço desta velha Roberta para cada um de vocês.